Olha, a gente tá pescando agora à noite porque o camarão ele só dá à noite. Ele só encosta à noite. De dia não tem camarão aqui. Nessa maré que nós vamos pescar agora aqui, nós vamos pescar de vazante alto. Olha, é um lugar bom para camarão, mas já foi um lugar muito bom, né? Já deu muito camarão, mas por causa do... Assim, chegou muita pesca industrial, uns barcos aí de arrasto que então pegaram muito nosso camarão daqui. E hoje tem camarão, mas não é já que nem tinha aí 15 anos atrás. A gente vai agora, entendeu, fazer a despescagem do avião, que é tirar eles do matapi. Essas luzes, elas são, entendeu, para dar iluminação, entendeu, no matapi, bem onde está o matapi, e a boca de entrada, entendeu, né, porque eles fazem um afunilamento. Eles colocam os matapi, fazem um afunilamento, entendeu, de tela, entendeu, para o avião entrar, entendeu, e não sair. Estamos mais ou menos aqui, umas 4h30, 5 horas, né, entendeu, ia pescar à noite porque ele coloca à tarde. Ele coloca à tarde para poder fazer a pegada do avião todinho durante a noite. E aí despesca de madrugada, né? E aí à tarde coloca, entendeu, o matapi novamente, entendeu, né? Para poder já encher para o dia seguinte. É um camarãozinho nosso, entendeu, aqui, muito antigo, entendeu, que tem na região. É a entrada dele, entendeu, nos lagos é na época da cheia. E aqui, entendeu, é um dos únicos pontos que ainda se pega bastante avião, entendeu, durante esse período. Na faixa de janeiro, fevereiro, até a vazante. Você já viu avião em algum outro lugar? Não, só na nossa região aqui. Esse clarinho é o fresquinho, aquele que a gente tirou, entendeu, agora há pouco, entendeu, né, dos matapi. Tudo que passar de produção, entendeu, para não ficar muito tempo e não ter perda, entendeu, eles fazem o cozimento, entendeu, no sal, tá, com água e sal, entendeu, né, e escorre, entendeu, né, e vende isso aqui, olha, que o pessoal chama fora o avião seco.
ele tem os mesmos princípios do camarão. Se ele passar, ele esfarela todinho. Né? Então a gente tem que ter cuidado com ele é muito minucioso, prepare caldo, prepare molho, faz tudo, depois refoga ele, entra por último mesmo. E uma das formas que a gente gosta, que a gente já apresentou em alguns festivais, é o ceviche de avium. O outro nós vamos fazer, entendeu? Uma trouxinha, né? Feito com uma massa de tapioca e jambu, né? Com o avium refogado dentro. E por último, entendeu? A gente vai fazer um caldo. Né? A gente vai fazer um caldo com batata doce, um caldo de legumes bem forte, com batata doce e o avium, entendeu? Né? Para completar, entendeu? Esse caldo, para saborizar o caldo. Bom, essa aqui é a espécie maniçobeira. O detalhe que a gente enxerga nela, é fácil de identificar, essas ôndulas aqui que tem na sua folha, que a maniva brava ela é reta. Eu plantei alguns pés aqui atrás da fábrica, só para fazer a multiplicação, para a gente estar dando para os agricultores, né? Tem um que vem aqui, então leva esse pedaço e começa a multiplicar lá. Em torno de 70% a 80% de toda a maniva produzida no nosso estado sai daqui da nossa comunidade. Devido ao alto consumo da maniçoba no nosso estado, não tem folha o suficiente para atender a nossa demanda. Já encontramos pés de maniva que já tem em torno de 18 anos, 15 anos. Então essa daqui foi uma atenção que a Emater passou a dar para essa variedade. Então a maniçobeira ela é o quê? Um produto que vai ter todo o tempo. Porque aqui a gente trabalha com as duas variedades, né? Por enquanto essa aqui não tem em grande quantidade, tem pouca. Mas o que tem muito aqui é a maniva brava. Então quando chega aqui, hoje, agora, no momento, vocês estariam sentindo uma fortidão da folha. Ela tem uma fortidão muito alta devido ao ácido cianídrico dela. E essa aqui não, ela é a gente já sente que ela é menos venenosa. Além da parte perigosa do cozimento, tem isso aqui, vamos dizer, o Lucas ele trabalha aqui na máquina. E quando ele vai moer essa folha aqui sem luva, não tem problema. Mas quando ele vai moer a outra sem luva, com 1 ou 2, 3 dias, ele sente a mão dele toda descascar. Ela vai soltando as pedras, que é a irritação da folha. Aí hoje nós estamos fazendo plantio só de maniçobeira. A nossa visão é que ela expanda no estado, que as outras fábricas também possam trabalhar com ela. Então o plantio da maniçobeira, ele será um plantio quase como permanente. Então em vez de arrancar, cada vez mais vai ampliar. É a saída que nós estamos encontrando para atender essa demanda que sobe a cada dia no nosso estado. E sem dizer também o sabor dela, que conforme já foi feito o estudo lá no Instituto Paulo Martins, ela foi comprovada que ela tem menos veneno que as demais manivas. Então aqui é onde está o segredo do cozimento de cada fábrica. Tem fábrica que cozinha mais, tem fábrica que cozinha menos. E quem vai ver qual é a melhor, esse já é o consumidor. Bom, na etapa do processo aqui, quando se fala em maniva brava e a maniçobeira, vai levar o tempo dela aqui no fogo. Vamos dizer, a maniçobeira, essa daqui, ela vai passar hoje o dia e amanhã. Ela já está pronta para ser embalada. Já a maniva brava não, ela vai passar hoje, amanhã e depois. São de 2 a 3 dias para ela ficar pronta. Porque quando ela dá o ponto que ela está boa, ela cheira. Aqui na rua, quando a gente vai andar, ela bate o cheiro. A gente vem lá na esquina, já bate o cheiro da maniçoba cozida. Devido aos estudos da UFPA, já foi comprovado que 50 horas de cozimento, ela está pronta para ser consumida. Diferente que antes era 3 dias, né, 72 horas. Tinha gente que levava até 7 dias cozinhando a maniva brava. Hoje ainda é muito tradicional ainda o povo cozinhar 7 dias a maniva. A gente cozinha aqui 3, mas o consumidor lá em casa ele cozinha mais 4. Daqui é o nosso produto que já vai direto para a prateleira do supermercado ou para restaurantes que a gente tem trabalhado. Né? Embalagem de 1 kg, cada um pacotinho desse aqui é 1 kg. E aqui vai dizendo todas as instruções que precisa para se fazer uma maniçoba gostosa.
A maniçoba, que é um prato também do Sírio, né, um prato de festa, ela já está mais no dia a dia das pessoas. Apesar de não ser muito fácil de fazer, ser mais complexa, né, na sua feitura, ela é mais comum, principalmente na rua. As tacacazeiras, onde vende o tacacá, muitas vezes servem a maniçoba também. A maniçoba é um prato que demora de 5 a 7 dias para ficar pronto. Hoje em dia a gente já compra a maniva pré-cozida, então isso já reduz a 5 dias. Mas para fazer a partir da maniva crua, leva até 7 dias, porque os 3 primeiros dias são de cozimento dessa maniva para tirar o ácido cianídrico que ela contém. E depois vai-se dia a dia colocando as partes salgadas do porco, assim como numa feijoada. Minha avó dizia que a maniçoba é a feijoada sem feijão. A nossa maniçoba do lá em casa, ela não leva nenhum outro tempero. Só as carnes salgadas e a maniva. Aqui na ilha, o principal trabalho das pessoas é o extrativismo, né? E ainda vem em primeiro lugar o açaí, ainda é a primeira fonte de renda. O cacau vem como segunda fonte de renda da população. Eu comecei em 2006, resgatando uma receita de família, né, que fazia o que não era levada para o mercado. Eu resgatei isso e hoje eu me dedico mais fazendo o processo do cacau, transformando ele em chocolate, vamos dizer, caseiro, né? É um chocolate caseiro. Aqui é a semente do cacau. Essa semente, essa parte branquinha é a polpa que envolve ela, né? E também onde está o suco. Quando é espremida ela, naturalmente o suco sai, né? No tipiti. E embaixo é a amêndoa onde a gente vai secar, é onde está o chocolate. Então nessa caixa ele passa de 3 a 4 dias para fermentação, depois ele vem para a esteira, que é para poder secar. Aí na esteira a gente coloca, ele fica no sol, onde a gente espalha ele virando sempre, né, que é para ele secar de forma igual. Aqui ele vai ficar de 4 a 5 dias, dependendo do sol. Daqui a gente ensaca, né, para manter ele bem acondicionado, e a gente vai utilizando aos poucos. No meu caso eu utilizo o meu forno, né, forno normal de cozinha, para fazer a torragem dele, e após essa torragem que a gente vai descascar, tirar a casquinha dele para poder ficar só a semente. Daqui ele passa por duas etapas. Uma a gente separa uma quantidade que é para a gente triturar, que é para fazer um produto, que é o nibs. A outra parte vai para o moinho, que vira as barrinhas, né, que a gente embrulha na folhinha do próprio cacaueiro. Depois de moer, ele fica como se fosse uma pasta. Então, essa pasta é colocada na folha, fica em ambiente natural, e no dia seguinte ele está a barrinha pronta. As barrinhas, no caso o nibs, eles são puros. Não tem açúcar, não tem conservante, não tem leite, não tem nada. É o cacau 100%. E aí depois da barrinha que a gente já vai ralar ela, né, que ela fica bem durinha, a gente já rala ela. Aí a gente faz o brigadeiro, né, que a gente enrola, substitui o granulado tradicional pela sementinha do cacau, né. Aí no brigadeiro já entra o leite condensado. Então, aí eles estão tirando pegando a palha seca que cai do açaizeiro, que quando ela está seca ele faz um traçado chamado pecônia. Então ali ele está tirando uma ferramenta para subir na árvore, né?
Nessa área aqui, ele é todo nativo. Os pássaros que comem, os tucanos que comem, vai fazendo o reflorestamento dele. E a própria maré, que daqui a pouco ela vem e os caroços vão caindo, né? E a maré vai levando e ela mesma vai se encarregando de plantar, né? Então, o tuíra é quando ele cria essa camada cinzenta aqui, e aí indica que o açaí realmente está maduro, ele está 100% maduro, e aqui realmente vai dar um açaí de boa qualidade, né? Todos os dias do ano vem açaí para essa feira, né? Então o açaí vem daqui das ilhas, traz para vender nesse porto aqui, né? Então todo dia essa rotina, né? Esse açaí costuma chegar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque ele é comercializado nesse horário, 6 horas, 7 horas. É a hora que o pessoal, os maquineiros vêm, compram o açaí, selecionam o açaí e leva para a máquina deles para vender lá, processar e vender para o consumidor, né? O primeiro semestre é o período da entre-safra e o segundo semestre é o período da safra. Então, na safra, essa mesma quantidade de açaí aqui, 35 quilos, eles comercializam a 60, 70, 80. Na entre-safra, vai embora de preço mesmo, chegando até R$300, né? Uma rasa dessa aqui custava R$16, 16, 15 reais, 18, no máximo 20. Então, nesses últimos 10 anos, ela deu um pulo de 16, 20 reais para 300. Então, mudou muito mesmo, devido ao açaí não ser mais comercializado só aqui no Pará. Antigamente, quem tinha margem de lucro maior eram os maquineiros, as pessoas que trabalhavam com açaí vendendo para o consumidor final. Agora, a margem de lucro para quem está processando açaí diminuiu muito e aumentou muito a margem de lucro para quem está vendendo, o produtor. Se você ter uma ideia, há 10 anos atrás, isso aqui era jogado aqui no porto, jogado fora. Jogava fora porque não tinha para quem vender. Quando o açaí era só comercializado aqui no Pará. Saiu daqui do jeito que ele está aqui na cura, ele tem que ir para a geladeira. O açaí é muito perecível. Se você não guardar de forma correta, ele azeda, muda o sabor, né? Nós chamamos azedo, né? Mas há uma oxidação em 40 minutos e 1 hora ele já está azedo, né? Todo o açaí que nós vendemos nos restaurantes é processado aqui. Então aqui é uma central de processamento e a gente embala e manda para os restaurantes, né? São 2 unidades que nós temos aqui em Belém. E aí a gente distribui nos 2 restaurantes já para o consumidor que vai lá para comer o açaí com peixe frito. A especialidade é o açaí. Aqui se consome açaí diferente de outros estados. Aqui não tem granola, não tem banana. Toda vez que coloca isso aí, estragou o açaí pra gente. Porque aqui a gente tem uma cultura, é um jeito de comer. É daqui do Pará, né? Esse é o famoso setor do peixe frito com açaí. Aqui as pessoas vêm para comer a famosa dourada, pescada amarela com açaí batido na hora. Eu como o peixe tomando açaí com açúcar e farinha, né? Então vamos lá. Como o açaí acabou de bater, a gente coloca um pouquinho de gelo, só para deixar um pouquinho gelado. E como boa paraense, um pouquinho de farinha. Esse é um dos principais símbolos do Pará. Peixe frito com açaí e a boca roxa no final.
difícil falar da cozinha paraense sem falar do tucupi. Então, tradicionalmente ele é vendido nessas garrafas PET. Ele já é vendido temperado. Para a gente comprar ele, a cor varia muito. Então, assim, depende da chuva, porque se o terreno estiver muito alagado, então, assim, só tem que ver assim, se tiver aquele muito amarelo fluorescente, desconfia, hein? Não é natural. Mas assim, a cor realmente varia, tá? Varia com a chuva, com a terra, mas tem que ser uma cor natural. Dá aquela balançadinha, porque ele acaba separando quando fica muito tempo parado. Pede para provar, abre a garrafa, põe um pouquinho na mão e prova. O cheiro também é muito importante. Depois de muitos dias também ele acaba fermentando, então quando abrir a garrafa vai fazer aquele... né? Então dá para avaliar por aí. Aqui é o famoso jambu, aquele que dá uma leve dormência na boca. Aqui a gente tem as folhas e aqui a gente tem a flor, que é o concentrado dessa dormência. Lembra uma anestesia. Dá para pegar uma florzinha pequenininha, que é menos chocante, e morder. E aí lembra uma anestesia. É bem interessante, digamos assim. Aqui a gente pode comer ele tanto cru como cozido, refogado. Tem a cachaça, tem o licor, tem a jamburana, tem o arroz paraense também. Mas o mais conhecido é o pato no tucupi. O pato no tucupi, na origem, ele não era o pato, né? A gente tem relatos de que eram caças no tucupi, a paca, tatu, jacaré, mas que com o tempo, pela proibição do consumo da caça e o próprio desenvolvimento do pato selvagem, que também é típico da região, acabou se adotando o pato. E aí tem relatos, tem cardápios do Grande Hotel do início de 1910, 1915, já servindo o pato no tucupi. Esses são os primeiros relatos do pato em si. Existe o pato regional, que é o que a gente usa hoje no restaurante, apesar de já ter algumas dificuldades com vigilância, né, por questão de produção, mas a gente ainda consegue manter esse pato. E aí ele é assado previamente e depois cozido no tucupi, para amaciar a carne também. A maior concentração de búfalo no Brasil está aqui no Maranhão. E o búfalo é um animal muito dócil. E a relação dele com o nosso povo é muito grande. Ele é usado para tudo aqui. A primeira importação comprovada foi no ano de 1895. Um fazendeiro aqui do município de Soure, Vicente de Miranda, importou 3 animais da Itália. Só que aqui ninguém sabe explicar direito, por exemplo, como chegou a raça carabao aqui. Então nós acreditamos que houve algum naufrágio aqui na nossa costa, né, animais dessa raça carabao, e como são exímios nadadores, que chegaram na ilha e se adaptaram muito bem. Em relação ao bovino, o búfalo tem quantitativamente uma produção inferior, porém na indústria o rendimento dele é o dobro do bovino. Teor de gordura é diferente do leite? Teor de gordura muito maior. Tem épocas do ano que o teor de gordura de uma búfala, e também, não só dependendo da época do ano, também o período de idade do bezerro, que vai chegar até em 10% de gordura. Então, quanto o bovino, o que eu tenho conhecimento, a raça que mais produz gordura é a Jersey, que chega perto dos 4%. O leite, o queijo da ilha de Marajó, ele tem como característica, como especificidade, usar o leite cru, certo? Sim, é o leite cru. É dessa forma que ele é o artesanal, que na nossa legislação excluía todos os queijos artesanais do Brasil, principalmente nessa fermentação, que o leite tinha que ser pasteurizado. Apesar de ser uma lei de 1950, totalmente caduca, mas era o que era exigido para a gente. Não, hoje nós temos o SI artesanal. O SI artesanal, que é o Serviço de Inspeção Estadual, que existe em todos os estados,
E só que no Pará, a partir de 2013, foi criado o SIE artesanal para todos os produtos artesanais paraenses. Um amigo costumava dizer, o nosso queijo deixou de ser ilhado. Nós podemos agora já comercializar no estado. E no nosso agora objetivo é conseguir a identificação geográfica do produto e conseguir o CIF artesanal. Então chega esse leite e esse leite já entra cru na fábrica. No momento que ele entra, o primeiro processamento dele é o desnate. Ele vai para a centrífuga, onde ele é separado creme de leite com leite desnatado. E esse leite desnatado, ele vai ser fermentado 24 horas de forma espontânea. Ele vai ser coalhado, né? E nós vamos tirar toda a massa dele, né? Toda a coalhada, separando do soro. E nisso a gente vai tirar toda a forma de acidez possível dessa massa. Lavando com água uma vez, lavando com água 2 vezes. E na terceira vez a gente lava com leite. Qual o leite que a gente usa? O bovino, que é um leite menos nobre para a gente. E vai para uma prensa, né? Ele vai ter que tirar o máximo possível de líquido dentro dessa massa. Então ele vai ficar, parece um parmesão, né? Uma massa bem rígida, sem quase nada de líquido, né? Aí esse parmesão a gente vai ralar ele, aí ele volta para o tacho. Quando ele volta para esse tacho, a gente vai adicionar o creme de leite, mas esse creme de leite é o fresco, do próprio dia, não é de 24 horas. Então a gente pega esse creme de leite fresco e começa a fundi-lo no queijo, né, até dar a liga. O restaurante vai fazer 27 anos, dia 13 de maio. Começou aqui com 10 lugares. Aí progrediu, está com esses 2 espaços agora. Aqui é a minha casa, mora eu, meu marido e 2 filhos. Aqui é o frito do vaqueiro, é o café da manhã do vaqueiro. Esse é cozido só com sal, em pedaços bem pequenos, da própria gordura da carne da búfala. E servido com pirão caboclo, que na fazenda coloca uma cuia com a farinha de mandioca branca e sal. Aí tira direto da teta da vaca o leite, que é quente, né? Aí escalda, aí o vaqueiro come de manhã, tá? E o outro prato típico daqui, que é o filé marajoara? É o filé mignon, né? A gente tem um tempero especial e faz na manteiga da búfala e bota o queijo. Todo mundo é feliz comendo búfalo, tomando leite da búfala, comendo o doce da leite da búfala. Tudo é feito, o biscoitinho da nata do leite do búfalo. Tudo é feito é tudo aproveitado do leite da búfala. Olha, nós estamos atrás da caça do turu, não é isso? Quanto tempo que leva para um turu comer um tronco, para o turu crescer? O tronco não leva dias e nem semana, né? Leva meses e meses para ele destruir um pau. Sei que ele nasce minhoquinha, né? Da minhoca eles vão, quanto mais eles comem, mais eles vão evoluindo, vão crescendo, vão engrossando. E aí o ideal é procurar tronco grande? Como é que é? Depende. O que a gente achar daí pra frente, se for pequeno, tiver já no ponto que a gente vê que tem, aí a gente tira. Né? Tem gente que cozinha, porque muita gente cozinha para tomar o caldo. Cozinha e fica tudo no caldo, a substância que ele tem. Onde tem mangal, onde tem
Lá tem o turu, onde tem mangueiro, lá tem o turu. Como é que foi o seu primeiro contato? Você já sabia que existia turu aqui? Não, o turu veio a ser uma das pesquisas feitas já morando aqui. Eu não tinha... A gente tem uma ideia do que é a culinária paraense, principalmente. Mas aqui, além de ser no Pará, é mais interior ainda. Nós estamos na Ilha do Marajó. Existem pratos que são consumidos aqui nessa região. O turu não esperava. Foi uma surpresa, é exótico, é interessante e é inédito para mim. Ela não está nos restaurantes, ela está nas residências das pessoas mais humildes e nos vaqueiros que têm o contato com o mangue. Então aquele mesmo caranguejeiro, o cidadão que está sempre ali usando o mangue no meio de vida dele, ele trouxe isso. Ele começou a comer isso, os seus familiares também, mas existe ainda muita gente da própria região que... Bom, o nativo é um negócio, como eu te disse, o mais simples possível. O nativo, ele pegou o turu, ele passa o dedo no meio, tira uma fibra que tem no meio, que são as fezes, a sujeirinha que deve ser retirada, e ele ali, normalmente, o nativo tem um saquinho mínimo no bolso dele com um limão, pimenta e sal. Até porque sal, limão e pimenta é a base da culinária. E ele ali faz ali um temperinho rápido, mergulha o turu nisso e come. E ele normalmente, a gente tem que lembrar que ele está num mangue muito longe da cidade. Ele tem que se alimentar no decorrer do período da caça ao turu. Então nada melhor do que o próprio turu alimentá-lo, deixá-los fortes para o retorno. E aí sim, trazendo algum produto, comercializar nos locais. Mas sempre um comércio mais feito em termos de pessoas do que em termos de empresas. Mas tem o lado afrodisíaco do turu. As pessoas consomem turu, os mais antigos consomem turu. E existe sim, eu não vou chamar de mito, mas isso acontece, essa informação aqui na ilha. As pessoas utilizam sim o turu como forma afrodisíaca. Então o que a gente vai fazer? Um caldo de turu, um pouco mais elaborado do que se faz, mas usando produtos que a gente tem em casa, tirando o turu, o resto dos produtos a gente pode adaptar na nossa residência. Palmas é uma cidade extremamente quente, então as pessoas criaram esses espaços, essas praias de água doce à beira do lago, né? Onde fim de semana ou no fim do expediente as pessoas descem até a praia e vêm tomar banho. Aqui a gente tem a Praia das Arnos, Praia do Caju, Graciosa, Praia dos Buritis e a Praia do Prata, onde a gente está hoje. Cada praia ela tem barracas e essas barracas servem principalmente o peixe que é pescado nos rios Tocantins e Araguaia, seus afluentes, seus lagos. Já foram catalogados centenas de espécies aqui. A gente tem um catálogo que mostra as espécies comerciais, que são mais pescadas. Posso te citar o tucunaré, que é o preferido aqui de Palmas, vindo da pesca. Mas nós temos outras espécies como o cuiucuiu, o mandimoela, a cachorra, o fidalgo, que estão não só aqui no lago, mas também ao longo de todo o rio Tocantins, que são amplamente consumidos pela população. Aqui em Palmas existe essa preferência pelo peixe fresco, pelo peixe recém-pescado. As pessoas querem comer o peixe direto do pescador. Então, elas vão ter acesso a esse peixe, principalmente nas feiras, que acontecem na cidade ao longo da semana. Esse é o de rio, já tá tendo de criatório, mas esse aqui, na feira de hoje, vai ser o mais procurado, será esse, pintado. Tem muito tucunaré aqui? O pessoal gosta de tucunaré? Gosto, tucunaré tem muito. Você tem ele hoje aí? Eu tenho ele do pequeno só, não tô tendo do grande. A gente chegou com 600 quilos hoje, foi para entrega agora já, agora à tarde.
Ali é uma peça de chambari. Seria o osso buco, que é um corte, né, um corte da canela do gado, aonde desse corte corta-se a carne da canela com o osso. E esse corte a gente prepara um prato com ele. O chambari ele é registrado aqui no estado como o prato típico do tocantinense. Nós encontramos dificuldade muito grande de encontrar ele no supermercado. Andamos em 2 supermercados para poder encontrar no 3º estabelecimento. Você encontra mais em barraca de feira, em barracas em alguma ponta de esquina da cidade, restaurante por quilo. Quer dizer, é um prato realmente, por ser mais barato, é um prato mais consumido pela população, mais acessível. Quando eu vim, a gente já começou a procurar ponto, alugamos aquela casa ali, onde está aquele pé de mamão ali. E aí viemos para limpar a casa, eu e minha esposa, e chegamos aí, quando nós saímos do portão, ela disse assim, meu bem, olha aqui o lugar de nós vamos montar o chambari. Aí eu digo, é mesmo. Então uma opção que eu achei, para a gente começar do zero, foi mexer com o chambari. Aqui, pelo comum, o chambari é feito para comer de manhã. Só que o pessoal, como trabalha aqui longe de casa, às vezes não quer trazer uma comida para comer frio, né, na marmita, ou pegar marmitex de restaurante, aí opta para vir comer meio-dia no almoço aqui. Muita gente lá de Minas Gerais já veio aqui comer aqui, e disse, rapaz, nunca tinha comido esse tipo de comida. Eu não como, aí vai experimentar. Ô, rapaz, mas é gostoso. Qual é o motivo? O tempero. Tem gente que diz que não sabe comer com colher, né? Só come com garfo e faca. Outros não comem com garfo e faca, só comem com colher. Então, tem as 2 opções. Dentro do município de Tocantinha tem uma reserva dos índios Xerente, de onde herdamos a cultura de se fazer o beirarubu. Na linguagem dos índios significa comida enterrada. O beirarubu ele tem que ser feito na época da seca, porque como é enterrado, e nós temos que atear fogo no buraco e temos que secar o buraco, porque tem que aquecer esse buraco, então ele não pode estar umedecido a terra. A cabeça do boi é talvez a peça que nos matadouros ninguém nem quer aproveitar, porque é muito difícil de se conseguir tirar carne da cabeça do boi. Então, essa técnica desenvolvida pelos índios, a gente vai enterrar a cabeça por 12 horas na brasa, e isso aí vai fazer com que a carne solte. Estou cortando a língua em rodelas aqui, entendeu? Que é um dos filé entendeu? É a língua. Aí aqui é só colocar o molho para servir. E assim como toda a carne da cabeça, né? Come-se também o miolo? Come, tem. Para te falar a verdade, eu não como miolo porque o sabor dele tem o sabor do quiabo. Você não gosta de quiabo, não? Como não? Coisa que lembra legume. Não, eu adoro legume, menos a única verdura que eu não como é o quiabo. E o miolo tem aquele adocicado do quiabo, não dá.
que é isso aí? Bonilha do Cerrado. E ela costuma dar onde? Só em lugar úmido, brejo, lugar molhado, bem úmido. Você já tentou plantar ela em outros lugares? Já tentei. O que aconteceu? Ela não dá fruto. E aqui foi a única região que eu plantei aqui, plantei lá para o lado do pé da serra, para cá para o lado do Faina e para o lado de Teberaí. Aqui foi a única região que ela deu mais. Que já é uma excelente muda. Aí você escolhe um lugar, enterrou o pé dela aqui, ó, amarrou ela com um cipó, não com cordão, com a coisa, que o cipó ele apodrece rápido. Antônio, nós estamos vendo que esse cacho só tem uma, né? Por quê? É porque a abelha só polinizou só uma. Você pode ver que tem muitos. Aqui cada uma é uma. Aí ela só vinga uma. Então, que é umas abelhinhas muito miudinhas, amarelinhas. E acontece que muitas regiões não tem ela. E aí não tem nela, não acontece. Aqui nós estamos na banca do Hélio, no Mercado Municipal de Goiás. Esse é o Hélio, tá bom, Hélio? Tudo bom. Essa banca aqui, Luiz, é muito antiga? Essa banca é antiga. Eu cresci vendo esta banca. Eu estou com 50 anos, então, ou seja, uma banca velha. E aqui está o Hélio, o representante desta banca. Tem uma tradição raizeira, ancestral serratense, e aonde ele trabalha esses produtos da terra. A fava de baunilha do Cerrado, é algo que existe tem muito tempo? É algo daqui da região? Como é que é isso? É daqui da região, assim, é uma orquidácea, na verdade, a baunilha, né? Então ela dá aqui no Cerrado, nós temos abundante, mas abundante entre aspas, porque com desmatamento, SOS desmatamento, porque a gastronomia goiana não é nada sem o Cerrado, porque além da baunilha que nós usamos ela para fins gastronômicos, como caldas, aromatizar, bolos, doces, etc., também para fins terapêuticos. Bom, a baunilha é essa daqui, ó. Ela parece uma banana, né? O formato, inclusive, é de banana. A gente fala, inclusive, uma banana de baunilha. Uma banana passa, né? É, uma banana passa. A gente nunca fala uma baunilha, mas você tem uma banana de baunilha aí para me vender? Você tem uma banana de baunilha? E o interessante da baunilha é que quando você abre ela, aqui que está a riqueza toda. Esses pontinhos são mísculos, pontos, sabe, umas bolinhas negras, tá vendo? É aqui que está essa semente, é onde está todo o aroma da baunilha, todo o sabor dela se concentra aqui dentro. Você pode usá-la assim, in natura, tirando esta pastinha, ou aqui nós usamos para conservá-la, porque ela é sazonal, na conserva de açúcar. Nós a colocamos no vidro com açúcar dentro, e esse açúcar, com essa baunilha, vai caramelizar esse açúcar, e aonde vai virar isto aqui, ó, que a gente vai usando o xarope, ela vai se xaropando, né? Vai transformando esse líquido, e aí a gente vai renovando com açúcar. Aqui tem uma aqui que você vê muito bem que ainda tem açúcar, muito açúcar ainda dentro dela. Essa daqui ainda está mais nova, tá? Que, olha para você ver, aí você vai colocando açúcar, ela vai transformando em xarope. Sempre fez para nós gemada aromatizada com baunilha. Eu sempre comi pudins aromatizados com baunilha, sempre suspiro com baunilha. Os nossos doces aqui sempre leva baunilha. Bom, eu vou preparar uma receita muito simples, que é o manjar. O manjar de Goiás, que nós temos essa baunilha, né? E também o fubá de arroz. Nós usamos muito a farinha de arroz aqui, esse fubá de arroz. É muito simples. Leite, fubá de arroz, açúcar e a baunilha para aromatizar.
é a cidade de Goiás. A cidade hoje é mais conhecida como cidade de Cora Coralina, porque há uma confusão entre Goiás Estado e Goiás Cidade, né? Então as pessoas ou falam Goiás Velho ou então a cidade de Cora Coralina, né? Cora saiu de Goiás em 1911 e foi para São Paulo, Minas, né? E fica fora 45 anos. Quando ela retorna para Goiás, o exercício de fazer doce aqui para comercializar ainda não existia. Cora que cria, então, na cidade de Goiás, o ofício de doceira. E aí, como a casa dela está no coração da cidade, os turistas chegavam e ela apresentava os doces e falava os seus poemas. A Secretaria de Cultura Municipal, então, criou esse projeto chamado Mulheres Coralinas, que é um projeto que visa recuperar a tradição da cidade em relação aos doces tradicionais. Só que o que a gente percebeu é que os doces tradicionais eles estavam deixando de serem feitos, né? Os doces que dão mais trabalho, digamos assim, né? O pastelinho, a flor de coco, o confeito de amendoim, a própria ambrosia. O que nós fizemos? Convidamos as senhoras que já dominavam, né, a técnica, já dominavam o ofício, para que elas repassassem para as mais jovens. E aí, na verdade, a gente teve assim, uma celebração de saberes, porque nós tivemos 20 mulheres ensinando e 20 mulheres aprendendo. Então, era uma ciranda. De Araxá e vim muito cedo para Brasília e já estou a Pirenópolis há mais de 8 anos e trabalho aqui com essa gastronomia de raiz, resgatando os pratos tradicionais. Por exemplo, nós temos o doce de jiló, que é um doce muito interessante, que é um doce bem feito aqui também por algumas senhoras tradicionais. Nós temos hoje senhoras ainda com 90 anos, que ainda fazem as balas de coco, que é muito usado ainda nas festas tradicionais, nos reinados, nos juizados, no reinado de Nossa Senhora do Rosário, no juizado, no reinado de São Benedito. Então é oferecido doces, licores, que é a tradição de Pirenópolis. E nós temos um doce muito tradicional e especificamente pirinopolino. Esse doce você não vai encontrar ele em lugar nenhum, que é o doce de jabuticaba verde. Nós temos aqui um doce de turanja, que hoje você não consegue achar mais. A cidra, a turanja, aquelas laranjas carranca, aquelas laranjas antigas que eram usadas para fazer doce. Aqui nós temos também o caju do cerrado. Hoje a gente está usando muita coisa à base do bioma cerrado. Então ele é um caju que tem um sabor mais acentuado. Nós temos ele aqui já bem diferente, olha, que já não é a mesma textura daquele outro. Olha, aqui nós temos a Verônica. A Verônica, ela mais é uma massa de alfinim, que ela tem toda uma tradição religiosa, que é feito na festa do Divino Espírito Santo. Ela é entregue para as pessoas no Domingo do Divino, em comemoração do reinado, juntamente com um pãozinho do Divino Espírito Santo. E os alfinins, nós temos aqui os pombinhos também, simbolizando o Espírito Santo. E aí nós temos os doces tradicionais, que é a laranja da terra. Nós temos aqui um doce muito interessante, que hoje as pessoas falam que ele é absoluto. Por onde ele chega, você já vê que ele chegou. Que é o nosso genipapo. Então as pessoas jogam muito fora o genipapo, falam que genipapo só é para dar para os porcos. E a gente trabalha com esse doce, tanto cristalizado como ele em calda, que é o doce de genipapo. Ele é muito tradicional também. A maioria são pequenos agricultores, né? Então tem produção de leite, tem produção de hortaliça, milho, feijão, arroz. Por exemplo, aqui na minha casa meu pai planta arroz, feijão, planta milho, abóbora, pepino, enfim, é agricultura de subsistência mesmo. Nós trabalhamos com as verduras, com as frutas nativas, tanto do cerrado quanto as outras cultivadas mesmo. A gente faz geleia, por exemplo, faz geleia de hibisco, geleia de jabuticaba e trabalha com a castanha de baru. O projeto Promessa de Futuro era, no início, uma associação, né, que era pequenos agricultores aqui da região.
né, que começaram a trabalhar junto justamente para produzir e para aproveitar essas frutas que antes ficavam perdidas, né? O baru a gente nem sabia que podia aproveitar o baru, né? Foi a partir desse trabalho que a gente, né, viu que dava para aproveitar, né, e gerar um meio de renda a mais. Esse aqui é um pé de baru. Esse está novo ainda, mas geralmente ele fica bem mais grosso, né, às vezes mais alto, nessa altura mesmo. Esse aqui ele ainda cresce mais um pouco, né, ele fica mais ou menos assim, um tamanho assim, maior. Né, que ele ainda está verde, tá vendo que ele nem sai. Porque quando ele madura, ele pega e cai no chão, aí que a gente coleta. A gente vende a castanha torrada, ele cru vende também, mas aí é mais assim para chefe de cozinha que vai fazer alguma receita, aí é só mais sobre encomenda, né? Esse é meu pai, além de coletar, ele que quebra também, porque a quebra é muito dura, eu não consigo muito fazer não. Aqui já é o processo de quebra. Essa quebrou, tá vendo? Essa aqui para vender a castanha não presta. Isso aqui a gente usa quando não tem encomenda, por exemplo, para paçoca ou para doce, a gente pega e toma para a gente mesmo comer, porque para venda dela não. Então para fazer farinha. Para fazer farinha. Aí essa aqui já é a castanha inteira, né? Essa já dá para ir aproveitando. Quando é assim, né? A Trem de Cerrado começou com a barrinha de baru. A partir dela, meu pai descobriu o baru na época, ele decidiu fazer a barrinha de baru. Ele juntou com um amigo dele que produzia frutas desidratadas. E aí eles queriam dar um fim pro abacaxi que queimava um pouquinho a mais, que perdia, assim, que não ficava bom para embalar, para vender. Aí resolveram, descobriram o baru, resolveram juntar com aveia, mel, outros ingredientes e fizeram uma barrinha de cereal com baru. É uma barrinha assada. O baru é uma castanha muito energética, muito oleosa, certo? Então, quando ela está crua, ela tem muito óleo e ela tem até algumas toxinas que não são muito benéficas ao organismo. A gente torra ela, né, a gente elimina um pouco dessas toxinas e diminui a oleosidade da castanha. Quando a gente torra a castanha, sai até fumaça dentro do fogo, assim, sabe? Porque ela é bastante oleosa. E aí ela se torna, ela fica mais crocante, fica mais saborosa. Essa aqui é o pão de baru, que é um produto que hoje em dia tem bastante mercado já. É um pão que a gente faz integral, né, bem natural, bem saudável, certo? Aí a gente faz também um bolo de cacau com baru, né? Um palitinho de cebola com a farinha do baru, que também é bem interessante. E também tem o biscoitinho de aveia com baru, que ele vai bastante para o biscoitinho de baru com aveia. Né? O baru é uma castanha do Cerrado. Aqui em Pirenópolis ela é muito conhecida. Aí aqui eu coloquei a calda base. Aí eu esquentei ela para poder pegar mais o gosto do baru. Aí eu coloco e ligo o liquidificador. Aí aqui depois coloquei a calda fria e depois só tirar e colocar na máquina do sorvete. Nós estamos numa fazenda no interior do Brasil, em Goiás, né, do final do século XVIII. A Babilônia é de 1797. Aí comecei a fazer um trabalho, resolvi abrir para visitação. Teve uma escola uma vez que me pediu que eu fizesse um café para os alunos da escola lá de Brasília. E fiz um café preocupado em agradar as crianças, uma vez que hoje é hambúrguer, batatinha frita, presunto. Aí eu fiz um café que não tinha nada a ver com a minha história, isso doía em mim. Falei, não, então é o seguinte, eu vou fazer o que eu sei e vou procurar ir para essa linha, porque eu acho que é o correto, o certo, que é a minha história, é a minha identidade. Aí passei a chamar café sertanejo e comecei a buscar algumas receitas. Então eu tenho alguns pratos que são assim relíquias, eu digo. Eu não me importo de alguém falar para mim assim, eu não gostei dessa receita. Eu falo, não tem problema. Eu não estou fazendo receita para agradar gregos e troianos. Eu estou fazendo uma receita porque eu estou representando uma história, uma cultura, uma influência. Eu tenho receitas aqui que vieram das portuguesas, eu tenho receita aqui que foram dos índios, eu tenho receita aqui afro-brasileira.
Então, não importa se ela é gostosa ou não. Importa que a pessoa está alimentando a história. Esse biscoito aqui eu só conheço em Pirenópolis. Minas tem muito, mas essa maneira de enrolar aqui é só pirinopolina. Gente, bolo de fubá de arroz. Eu gasto 10 dias para fazer esse bolo, porque ninguém tinha pó royal. Então, eu faço o mesmo processo de 200 anos atrás. Isso aqui é um pão de mandioca, 50% farinha de trigo, 50% mandioca. A paçoca de pilão, que é uma das matulas. Matula é a marmita, é o farnel, é a comida que se leva nas viagens. O goiano, ele é muito matuleiro. Agora vem as que eu fui buscar, né? Essa chama trouxinha da Sinhá. Ela é feita de abóbora, coalhado e fubá. Isso aqui é a matula de galinha. Eu busquei essa matula de uma senhora já com seus 90 anos. É galinha caipira, é abatida aqui na fazenda mesmo, galinha caipira com farinha de milho, ovos e toicinho. Isso aqui chama cavaco de queijo, isso aqui é uma delícia também. Isso aqui é polvilho, banha de porco, porque eu uso muito banha de porco, ovos e queijo, tá? Então, almôndega é guardado na lata, porque ninguém tinha geladeira, você tinha que guardar na banha do porco. Então eu faço. E esse é o porco caipira, que a gente faz no tacho de cobre. Eu uso tacho de cobre. Não adianta falar para mim que não posso tacho de cobre, pode. Desde que você saiba lavar um tacho. O milho, né, que faz parte da nossa história. E falta mais alguma coisa? Aqui, ó, esse requeijão, ele é frito na manteiga de leite. Hoje não fazem um requeijão como antigamente, porque não é lucrativo. Se eu gasto 10 litros de leite para fazer um queijo, eu gasto 20 para fazer um requeijão. Mas deixa eu contar por que Goiás tem uma mesa ampla e farta. Faz parte da história de Goiás. É porque é o seguinte, gente, quando os tropeiros chegavam, todo mundo ficava aguçado para saber as histórias que está acontecendo na corte. O que está acontecendo na corte, como é que está lá o Rio de Janeiro. Saber as notícias, né? Então, os goianos montavam uma mesa ampla e farta, porque quanto mais comida houvesse, mais história as pessoas diziam. O que está acontecendo lá no Rio de Janeiro? Dom Pedro I agora, entendeu? Então, iam comendo e mais comida, aí entrava para a noite adentro contando. Então, era a notícia contada nas mesas, né? Fosse uma comidinha pouco, logo acabou a história, acabou. Não, tem que... Então, era assim. Mas vamos lá, então? Já é conhecida como a capital do açafrão. É muita gente e que é beneficiada, assim, que trabalha no açafrão na época da colheita é em torno de 1000 pessoas ou mais. Não só a colheita, né, mas fortalece o comércio e tudo fortalece na época da colheita. Ele é uma planta perene, como vocês estão vendo aqui. Ele já está começando a amarelar a folha, que ele já está chegando ao final da chuva. Quando chegar ao final das chuvas, ele vai desfazer dessa folha, ela vai secar e vai cair. Aí sim, ele mesmo está dizendo a hora que está na hora de colher ele. Essa parte aqui são os rizomas, como vocês estão vendo. Esse aqui serve, cada um desse aqui vai emitir um broto, vai formar um bulbo e esse bulbo, que é a mãe, vai emitir os rizomas. Ele ainda não está bem na cor ainda, que ele vai chegar na época que tiver a maturação correta, ele ainda está um pouco claro. Ele é composto de 3 componentes. É a curcumina, que é o corante, que vai dar a cor. Tem a óleo resina, ela serve para várias coisas, mas ela que dá o gosto e o cheiro. E o restante é amido. Por isso, quando vai desidratar ele vai perder aqui em torno de 80% a 85% disso aqui, desse volume. Sempre compro minhas especiarias e
condimentos que eu uso para cozinhar, eu compro aqui do Elton. Eu estava dizendo para a turma aqui, o Elton, que o goiano gosta de açafrão, alho, cebola, pimentinha de cheiro. Não é o básico da comida nossa? Agora tem os temperos mais fortes, que é o pessoal mais de fora, né? Esse aqui é o coloral. É o urucum ou é o coloral? É feito do urucum, né? Mas chama coloral depois de pronto. E aqui o que é esse? Esse é o açafrão. Esse é o açafrão. O açafrão da terra? É, da terra mesmo. Esse não leva mistura, não. Ele tá puro, né? E esse açafrão vem da onde? Mara Rosa. Mara Rosa. Açafrão amarga. Então ele tem que ser usado com muita parcimônia, né? A gente usa na galinhada, a gente usa... Me ajuda aí, Welton. No frango ao molho. Eu costumo dizer que a nossa comida tem a cor do sol de setembro. Aquele sol do mês muito seco, é um sol bem laranja, lembra um piquezão assim lá no céu. Então de fato é uma característica da cor da nossa comida. Esse aqui é em polpa, ele é pré-cozido. Toda conserva de piqui é pré-cozida. Esse é o creme. O creme ele é pronto para ser consumido. Aqui é 600 gramas, natural, 100% natural. Tá cozido? Não, cru. Como fosse aquilo que eu descasquei e foi embalado a vácuo. Natural, conservado no gelo para a pessoa comer, ser consumido a hora que ele quiser. Nós plantamos pimenta, abacaxi, aí depois passamos a chumagueiroba melhor, mais fácil de mexer. Nós tem que plantar no começo da chuva, meio de outubro. Ela vai uns 70 dias para frente para nascer. No tempo da chuva ela tem mais qualidade, mais macia, né? Ela cresce mais, igual na seca ela fica meio paralisada, ela não cresce pouco, ela resseca um pouco. Esse aqui é um coqueiro, tamanho que juntamos coco dessas aqui, para plantar. Aqui é os cocos. Quando eles estão caindo, estão maduros, aí a gente recolhe e planta. O tamanho aqui já dá para tirar também. O goiano sempre gosta de gueroba, sabe? O goiano aqui é gueroba e piqui, frango, é o prato quase típico daqui, né? Usa para fazer salada, usa para fazer cozido, tem gente que põe no frango. Geralmente a pessoa que gosta mais da salada, ela leva uma gueroba reta, mais padrão reta, ela não tem cabeça. Geralmente a pessoa que leva para cozinhar, alguma coisa assim desse tipo, ela leva de cabeça. Essa aqui é uma gueroba reta. Porque ela passou já, a cabeça dela era aqui, ó. Aí ela vai passando, ela vai ficando dura. Essa aqui é uma gueroba de cabeça. Aqui, ó, ela não passou da época de tirar, aí ela tem a cabeça, ainda ela tá com a cabeça no chão. É uma gueroba reta que ela já passou da hora de tirar. Ela cresceu muito. Existe algum processo para você tirar esse amargor dela? Existe. Água, sal, bastante sal e limão e um pouquinho de vinagre, que aí ela vai tirar um pouquinho do ácido dela e vai tirar um pouquinho do amargo dela. Eu mesmo, como a gueroba, se ela estiver amargando muito, eu não como.
O empadão, ele é um prato antigo na cidade, é uma tradição de Goiás, né? Das famílias, de festa. Agora, ultimamente, passou para ser comercializado. Gosto dela de todo jeito, né? Eu faço risoto cerrado, né? Faço frango caipira com gueroba, que é a nossa tradição também, frango com gueroba. Eu não gosto que tire o amargo, para mim. Mas quando eu vou fazer para alguém que quer gueroba, mas quer que tire o amargo, eu tiro. Mas um pouco. Você tira o amargo dela, fervendo ela várias vezes e despejando a água. Tirando o amargo, você tira um pouco do sabor. Hoje, todos os dias, o pessoal come, principalmente os turistas vêm, já procuram empadão, que é o prato daqui de Goiás, né? É o prato tradicional de Goiás, o empadão. Ele é um patrimônio de Goiás. Aqui ele já traz, inclusive, facilitado, porque ela vem, inclusive, com um negócio bruto aqui, né? Aqui é só um facão para resolver. Aí, de manhã, colhe, ainda molhadinho do orvalho, colhe, coloca lá uma mão, 2 mãos de milho. Aí são os homens, é a parte dos homens. Vão cortando, jogando para um outro monte, aí a roda de mulher com criança, tira o cabelo e vai separando. Milho para finalidade aqui, milho para outra finalidade ali. Aí as mais experientes, mais cuidadosas, vão ralar esse milho. Essas mesmas provavelmente é que vão temperar na panela e fechar na palha a pamonha. O que é a pamonhada? A pamonhada é uma reunião de familiares, né? De amigos, familiares, para fazer uma pamonha. Dizer que é pamonhada. Nós herdamos a pamonha dos índios. O índio ele fazia um tipo de pamonha, só que não era uma coisa com gordura, mas ele fazia uma coisa cozida, ele fazia uma bebida, tinha uma bebida indígena feita de milho. Então, essa coisa da pamonha, você pode ver que é muito Goiás, né? É mais a influência indígena que nós tivemos do que outras regiões. Então, a pamonha para nós aqui é primordial. E, aliás, o milho, né? Porque a gente pega o milho fresquinho, é o milho mais molinho, você faz a pamonha. O milho mais durinho, você já faz pamonha frita. O milho mais duro, você já vai para o curau. E o remate é com angu, né? Porque nós comemos angu de milho verde. Aí já vem a galinha do molho pardo. Que a pamonha mesmo é só o milho, sal e o óleo, né? A banha, uma pimenta. E a qualidade do milho mudou, né, Tia? A qualidade do milho não tem mais. Híbrido. Não tem isso, não. Não tem. Um milho, a espiga desse tamanho, milho maia. Chamava milho maia. Branquinho, né? É branco, não existe mais. O milho que a gente usa hoje, eles melhoraram ele geneticamente, ele dá mais farelo e menos água. Então, ele dá mais peso para servir de ração para os animais. O milho que a gente usava antigamente era um milho mais branco, ele dava mais líquido do que farelo. Então, quando você ralava, descia um leite, assim. Depois de ralar, a gente já vai, nesse meu tempo, você já lavou o tacho, acendeu o fogo, e já põe o tacho no fogo para a água esquentar, porque você tem que murchar a palha. Aí a gente rala o milho, já vamos temperar a pamonha. Aí põe a gordura para esquentar, que é gordura de porco, bem quente.
gosto muito de comida típica, que é a galinha caipira, o capote caipira, é uma Maria Isabel, é uma paçoca. Vem gente de fora para o restaurante para comer capote e diz, capote eu conheço aquele que a nega dá uma rasteira no outro, fulano deu um capote, né? Mas aqui não, aqui é um prato saboroso, vocês vão ver. Capote é uma ave de carne escura, ela é brava, ela é muito arisca. Quando você chega perto, ela já corre, dificilmente você pega um capote. Então ele é mais assim, selvagem, digamos. Esse de fundo de quintal, solto, comendo mato, ciscando a terra, é que dizem que é o mais gostoso. Hoje você já encontra capote já vindo de longe, um capotinho com um dia de nascido e que é abatido com menos tempo. Enquanto esse de fundo de quintal, ele demora 1 ano para ser abatido. Mesmo sendo a mesma alimentação que nós damos para o capote, damos para a galinha, o ovo de galinha, a gema é mais clara. A gema do ovo de capote é vermelha, praticamente vermelha. É um amarelo cor de abóbora. Depois de cozido, a gente põe numa vasilha, a pessoa pede, eu quero um capote misturado. É um arroz de capote. E nos cardápios do Piauí tem assim, galinha misturada com arroz, capote misturado com arroz e pegado. O que é o pegado? É a raspa do fundo da panela. Aquela raspinha que concentra mesmo aquele queimadinho. Quem vier no Piauí e não for no restaurante de capote, não veio no Piauí. Aqui é uma fábrica de doce, né? Nós trabalhamos a cajuína no decorrer do período da safra. O entre safra trabalhamos os derivados do caju, como o caju cristalizado, o caju em calda, a rapadura. Aí vem as bebidas do caju, que são várias bebidas, como a cerveja, o vinho, o licor. Cajuína é um suco clarificado do caju 100% natural. Como é que nós fazemos? Nós tiramos o suco do caju, coloca aquele suco do caju numa vasilha grande, aí coloca a gelatina, que é um produto natural, próprio para a cajuína. Ele corta, fica parecendo assim uma coalhada, quando você bota o coalho. Aí coloca nos saquinhos, nos paninhos. Aí vai descendo água cristalina. É só encher as garrafas e cozinhar dentro daquela garrafa 2 horas. E aí depois ela, com cozimento, é os açúcar que vai morrendo e vai dando aquela corzinha de amarela nela e você tem que girar. É como se fosse um refrigerante, que não é um refrigerante, né? A cajuína ela é 100% natural, tem mais vitamina C do que a laranja 5 vezes e é antioxidante, né? O caju é o subfruto da castanha. Muito pouca gente sabe dessa informação. A pessoa acha que o fruto realmente é o caju, e não, é a castanha que é o fruto. Primeiro nasce a castanha para depois vir o caju. A castanha de caju, como a gente compra de regiões diferentes, regiões do nosso estado mesmo, ela tem tamanhos diferentes. Fazemos a separação por tamanhos para ver, para sinalizar como é que a castanha está chegando e fazemos uma análise de corte, que é abrir a castanha ao meio e analisamos a qualidade da castanha por dentro. Já estamos vendo o processo final de produção, onde é uma parte de seleção e embalagem final. Aqui nós apresentamos hoje os nossos tipos de castanha que a gente hoje fornece para o nosso mercado, né? São castanhas de nível superior até o nível um pouco inferior, uma qualidade inferior. Então vamos começar pela farinha, que é o produto também da castanha. Devido ao processamento dela do início até o fim, ela vai gerando esse tipo de produto. Esse é o produto de menor valor comercial. Temos a W1450, que é o tamanho inferior das castanhas inteiras, é o menor tamanho que a gente pode ter, e temos a SL, que é o tamanho top. O confeiteiro, normalmente, ele trabalha com essa parte granulados. O confeiteiro procura mais essa área. Essa área de castanha mais top realmente vai para restaurante, para paladares um pouco mais sofisticados, mais modernos, que exigem também a qualidade maior do produto daquilo que ele está pagando. Eu vou fazer um vatapí, como se fosse um vatapá do Piauí, feito através da carne do caju. Só que nesse aqui eu não uso camarão seco e nem uso caju seco, eu uso a castanha.
Nós estamos na cidade de Campo Maior, a 82 quilômetros da cidade de Teresina, capital. Tem uma tradição muito forte da criação do bovino, caprino e também pelas tradições religiosas, né, que nós temos aqui, a questão da Batalha do Genipapo. Foi a única batalha sangrenta pela independência do Brasil. Inicialmente, os animais são abatidos e vêm as bandas para cá, para o ponto onde vai ser feito todo o processamento. Em seguida, é feito, né, o retalhamento. Aqui nós estamos trabalhando com a carcaça de ovino. É o carneiro aqui que nós chamamos na região, popularmente o bode. Aqui ele faz o seguinte, na carne de bovino também é a mesma coisa. Ela vem, ó, a peça, e ele faz uma abertura para tornar uma camada mais fina, para ficar ela uniforme, para poder o sal penetrar com mais facilidade. Depois de feito o retalhamento, então é feita a salga, não é o que ele está fazendo aqui agora. Colocando sal em todas as partes para evitar que ele entre em estado de putrefação. O sal é o que é o conservante, né, da carne. Daqui ele vai para esse recipiente, aí onde ele vai ficar por 3 horas, 4 horas. Aí ele dá uma lavada com a própria salmoura, aí vai fazer espichar, colocar as varinhas para depois expor, né, para secagem. Essa está menos curada, você vê até pela própria coloração. Inclusive a parte interna você pode ver também que ela está mais avermelhada, ó, certo? Está menos curada. Tem mais umidade ainda, está mais macia. Então essa aqui é a que tem maior preferência pelo consumidor. Eles consomem ela geralmente feita churrasco, ou então feita a Marisabel, ou feita a paçoca, né? Que vai para o pilão e faz a farofa. Por que o nome Marisabel? Bem, a Marisabel é uma lenda, né? As nossas famílias nordestinas eram famílias muito numerosas, né? E foi a única maneira que uma mãe de família achou de igualitariamente alimentar todos os filhos. Porque a carne era prioridade para os homens que passavam o dia no campo, trabalhando e nas roças. E quando eles chegavam em casa para se alimentar, aquela carne só dava para eles, não dava para as mulheres. Então a maneira que ela encontrou de fazer com que todos comessem igual a carne e o arroz foi cortar em pequenos pedaços e misturar. A Marisabel é um prato muito simples de se fazer. E tem sempre tudo que tem na cozinha dos piauienses, que é o nosso corante, é uma cebola, a carne e o arroz. E a nossa pimenta de cheiro. A gente aprendeu a gente mesmo, porque quando a gente morava ali, é o serviço que tem, a gente pescava e treinava, pegava os caranguejos para comer. A gente foi aprendendo. Aí depois que eu aprendi a pegar caranguejo, aí eu não achei um serviço melhor, assim, que pegar caranguejo. É o serviço melhor que eu acho. E o que você está segurando na mão aí? Aqui é um saci, porque ali dentro tem muito mosquito, aqui não tem não, mas dentro tem. Aí a gente usa para espantar eles, os mosquitos. Como é que espanta? É a fumaça. A gente fica com ele no bico, pegando caranguejo e colando de palma ele, que é para espantar os mosquitos. Aqui vamos mostrar um óleo tradicional do Maranhão, é o azeite de babaçu. Como você utiliza esse azeite na cozinha? Ele pode ser para fritura, substituindo o óleo de soja, ou fazendo só para dar um sabor em alguma preparação, como no baião de dois. Você pode adicionar o azeite de coco, no ovo você pode adicionar, ele dá um sabor muito forte e saboroso. Ele tem um cheiro bem característico de uma castanha torrada. Até para poder liberar o azeite, você vai torrando ela até sair todo o extrato.
e só é encontrado em mercados. Não tem nenhuma indústria que faça ele padrão. Você encontra em garrafa PET já reutilizada, e só em mercado você vai encontrar ele. Aqui no Maranhão a gente tem também uma variedade de molho de pimenta. É muito típico para você comer com peixe. Então você encontra muito a pimenta murici, a pimenta malagueta e a pimenta de cheiro. Aqui temos o João Gomes. Ele é utilizado no arroz de batipuru. Ele tem um sabor muito parecido com o quiabo. E aqui é a nossa protagonista da culinária maranhense. É a vinagreira, que se faz a preparação do arroz de cuchá ou do próprio cuchá. A vinagreira, eu acho que até esse nome lembra um sabor avinagrado, de um vinagrete, aquele sabor azedinho. E ela tem um sabor delicioso. Tem também a fruta, só que não é tão comercializada, que ela é feita picles com ela, que também em alguns lugares já servem aqui. O cuchá, além da vinagreira, a gente vai ter o gergelim preto torrado e temos também o camarão batido, que é feito para poder dar o sabor ao cuchá, e a nossa farinha d'água, que é a farinha amarela. Tomate, cebola, pimenta de cheiro, o arroz já cozido e o gergelim. A cidade foi colonizada pelos açorianos, né? E eles trouxeram justamente essa questão dos doces, né? Da culinária. A gente tem aí em destaque o doce de espécie, que hoje é comercializado em São Luís, mas é um doce que exatamente ele nasceu com a cidade, né? Bem como a festa que o revelou, que é a festa do Divino Espírito Santo de Alcântara. O doce, ele nasceu com a festa, né? Porém, hoje ele tem um papel dentro da economia, né? Hoje nós temos aí 3 famílias que durante o ano todo produzem esse doce e abastecem o mercado de São Luís. Antes o doce você só comia quando vinha a Alcântara. Hoje na Feira da Praia Grande você já vai encontrar, né? É um produto que quando você vai visitar alguém você manda. Quando tem um alcantarense fora ele pede, me mande um doce de espécie. Então hoje ele é visto o ano todo dentro da cidade. Mas ele nasceu nesse calendário da festa, né? Onde muitas pessoas sabem fazer o doce, mas não utilizam como uma ferramenta de complementação de renda, né? O que é espécie? É a base do coco, a manteiga, o cravinho, o açúcar, que a gente prepara, leva ao fogo por mais ou menos meia hora para ficar com a textura boa. Porque a decoração também é importante, porque para não ficar um doce feio, tem que dar o ponto e decorar para ficar bonito o doce. Aqui é os ranchos da Ponta do Morro. São pescadores que se hospedam aqui, pesca de caçoeira, que são da região de Carnalbeira, Barreira, da região vizinha. Então eles vêm pescar, passar a semana aqui hospedado nos ranchos. É porque é uma região que fica na entrada do mar. Eles são rio, entrada de mar, então são local fundo e melhor para pescar. Esse é o robalo e esse é pescada amarela. Ele é uma carne macia, branca, macia. O robalo é um pouco mais firme a carne. Mas são peixes de qualidade, de boa qualidade.
Marconi, cadê Marconi? Realmente a peixada é feita com determinado peixe? Com esse peixe. Pescada amarela. É a pescada amarela. Esse aqui, além dele ser altamente delicioso, é delicioso mesmo. Ele é de uma nobreza fora de série. Aqui no Maranhão, nenhuma mesa que vai oferecer um bom almoço oferece com outro peixe que não seja a pescada amarela. Casa de Juja é a minha casa, onde eu decidi abrir para servir comida diferenciada. Qual que é a característica da peixada aqui no Maranhão? É que ela não leva dendê. Pescada é o peixe principal desse prato, né? Se a gente for fazer uma peixada com outro peixe, o cliente nem aceita. Existiam as bases. O que eram essas bases? As bases eram